Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Pode Não. Hoje nós vamos conversar sobre como o nacionalismo e o imperialismo contribuíram para o surgimento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Temos aqui o outro entrevistador, Zola, Oba! e os dois especialistas, Vinícius Opa, bom? e o Ohane. Oba, bom demais. É isso. Esse é um tema muito importante para entendermos as causas de alguns dos maiores conflitos da história. Vamos começar falando sobre o nacionalismo. O que podemos entender por nacionalismo? Então, nacionalismo é um sentimento de orgulho, valorização, bater no próprio peito da nação, entendeu? É sua forma moderada e ajuda a fortalecer a identidade cultural do seu país e preservar as tradições, além de aumentar o sentimento de união entre as pessoas do próprio país. Isso mesmo que o Esquilo disse. Além disso, ela pode incentivar o respeito pela história, pelos símbolos nacionais e pela cultura, contribuindo para maior senso de pertencimento entre os outros cidadãos. Então podemos dizer que o nacionalismo também tem aspectos positivos para a construção da identidade de um povo? Mas o nacionalismo sempre traz consequências positivas? Não, calma aí. Quando é levado ao extremo mesmo, pode surgir ideias que a nação é superior a outra. Que aí favorece a rivalidade, preconceito e até conflitos entre os países. Por isso, podemos dizer também que o nacionalismo tem dois lados. O que fortalece, né, a identidade cultural, mas sem equilíbrio, que também pode gerar tensões internacionais. Então, ou seja, esse ponto ele é fundamental porque muitos conflitos começaram justamente quando esse sentimento ultrapassou certos limites, né? Exatamente. Imperialismo. Agora que entendemos o nacionalismo, vamos falar sobre o imperialismo. O que é exatamente esse conceito? Bom, o imperialismo foi uma política de expansão territorial, econômica, também, principalmente pelas potências europeias no século XIX e XX. Nesse período, países como Inglaterra, França e Alemanha aplicaram como influência sobre diversas regiões do mundo. Esses países também buscavam conquistar territórios, principalmente na África do Sul e na Ásia, para garantir acesso a matérias-primas, ampliar seus mercados de consumidores e fortalecer sua economia. Além disso, o controle dessas áreas aumentava o poder político e a potência militar. Então o imperialismo não estava apenas relacionado com a economia, certo? Exatamente. Havia também uma forte disputa por prestígio e influência internacional. Quanto mais colônias um país possuía, maior era sua importância no cenário mundial. Isso fazia com que as potências competissem entre si para conquistar novos territórios. Outro aspecto importante também é que os povos dominados geralmente tinham muita pouca, nenhuma participação nessas decisões. Em muitos casos, culturas, tradições e formas de governo eram muito desrespeitadas ou substituídas pelos interesses dos imperialistas. E quais foram as consequências desse processo? O imperialismo provocou profundas transformações na África, na Ásia, gerando exploração econômica, conflitos, mudanças sociais. Além disso, algumas rivalidades entre potências imperialistas contribuiu para o aumento de tensões no início da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, o imperialismo foi muito mais que a conquista de territórios. Ele influenciou uma grande parte da economia, política e relações internacionais de todo mundo. Como vocês devem ter percebido, o entrevistador Hannes teve que sair, houve uma emergência e quem entrou no lugar foi Ele teve o uma dor de especialista barriga, dor de barriga meio cabulosa ali. Né? Eu só A peço gente ficou bravo com encarecidamente, ele. né, que o nosso companheiro Rodrigo que desça da cadeira. Porque ele tá sujando. Comporte-se, por favor. Sai da cadeira, pai. É uma forma de respeito, Que respeito o quê? Que respeito. Tá desrespeitando a Exato. cadeira, tá sujando a cadeira inteira. Por favor, sente-se. Não, eu limpei meus pés antes. Ah, tá Aquilo beleza. você, toma vez. Bora continuar Bom, então. voltando ao assunto. Em relação à Primeira Guerra, como nacionalismo e imperialismo contribuíram para o início da Primeira Guerra Mundial?
Na Europa, o nacionalismo estava cada vez mais forte. Muitos povos desejaram independência, enquanto os governos buscavam tipo, ampliar a sua influência. Sim, sim. Um exemplo foi a região dos Balcãs, onde existia diversos movimentos nacionalistas. As tensões nessa área contribuíram muito para o início da guerra. O estopim ocorreu em 1914, quando o arquiduque Francisco Fernandino foi assassinado por um nacionalista sérvio. Então percebemos que o nacionalismo teve participação direta no acontecimento que desencadeou o conflito mundial. E qual foi o papel do imperialismo nesse contexto? O imperialismo, ele aumentava a competição entre as grandes potências, países como a Alemanha, França, Reino Unido, etc., e disputavam colônias e mercados ao redor do mundo. Sim, sim. Ela também gerou muita desconfiança e fortaleceu alianças militares, tornando situações cada vez mais instáveis. E quando o conflito começou, essas alianças fizeram que os países fossem envolvidos rapidamente entre a guerra. Então já existia uma grande rivalidade entre as nações e a competição que facilitou a expansão do conflito. Em relação à Segunda Guerra, nós iremos falar da seguinte forma. Como não podemos falar sobre o imperador, o cara Ditador. lá, O bigodinho, o bigode. não podemos falar o nome porque é um jogo infantil. Então, a pergunta é a seguinte. Em relação à Segunda Guerra, como esses fatores voltaram a aparecer? O lance do imperialismo e nacionalismo. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou uma grave crise na economia e socialmente. Sim, e junto com isso veio o governo liderado por esse tal comandante, que utilizava o nacionalismo extremo para conquistar o apoio popular das pessoas com argumentos muito bem rígidos. O Sr. Bigode, né, defendia a ideia de superioridade alemã e acreditava que o país precisava expandir seu território. Percebemos então, novamente, que o nacionalismo exagerado pode ser utilizado para justificar políticas agressivas. Essa expansão pode ser considerada uma forma de imperialismo? Sim. O desejo de conquistar novas áreas e aumentar o poder da Alemanha apresenta uma característica muito imperialista. Também teve alguns exemplos, com países que adotaram essas políticas expansionistas, como a Itália fascista e o Japão, que buscavam ampliar seus domínios. Essas ações aumentaram as tensões internacionais e contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. E mais uma vez, vemos a combinação entre o nacionalismo extremo e o expansionismo territorial, gerando conflitos em grande escala. Para encerrarmos, qual é a principal conclusão que podemos tirar desses temas? O nacionalismo e o imperialismo foram fatores decisivos para as duas guerras mundiais. Sim, sim. O nacionalismo exagerado alimentou a rivalidade e o sentimento de superioridade entre os países, e que isso não foi legal. E já o imperialismo incentivou a disputa por território, recursos e influência econômica, além de questões religiosas também, criando um ambiente de competição e muito conflito. Estudar esses acontecimentos nos ajuda a compreender os riscos do extremismo e da intolerância entre as nações entre si. Muito obrigado pela participação de todos e você que nos acompanhou até aqui. Aqui temos todas as pessoas, né? Temos eu, o Zola e o Zola como entrevistadores, o Vinícius e o Rato como os entrevistados profissionais. Muito obrigado e até a próxima. E sem contar o Anis também, né? Que tá até agora com a verdade. barriga. É verdade. Ai. Enfim, obrigado a todos aí pela compreensão e por esse belo Eu agradeço podcast. o convite, né, de ter chamado a gente aqui. Ninguém chamou vocês, é você que apareceu em cima da cadeira. Não, por isso eu tô sujando esse banco aqui mesmo. Suma daqui, vai embora. Vaza. Não, sobe daqui, sobe, virou, vai. Sai do estúdio, já vai. Estrume. Imperialismo. Agora que entendemos o nacionalismo, vamos falar sobre imperialismo. O que exatamente é esse conceito? Rato! Ô Rato! Ele se mostrou! O rato tá mutado, para. Peraí. Mano, pelo amor de Deus.
É sacanagem, né, mano? Como o nacionalismo e o imperialismo contribuíram para o surgimento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Temos aqui Esse- o Zola, Oba! temos o nossos dois representantes. Ai, desculpa! Nossa, o esquilo. O esquilo, cala sua boca. Ah, não! Ah, não. É um trabalho que a gente tá fazendo. A gente tá fazendo um trabalho de pesquisas aí, vai pra USP. Mas não quer saber qual que o pessoal prefere, o Tralauto do Sahur. Tá bom. Ô, mãe, você prefere do Sahu ou Cavaleiro Tralalá? Não finge de burro perto dos seus amigos, não. Você não é burro? Ô, mãe, desculpa, tá, mãe?